Oi, pessoal! Então, enquanto nós estamos aí em modo quarentena, tá? Eu vou gravar uns videozinhos para vocês do nosso conteúdo, para vocês não perderem muito o fio da meada e não ficarem aí com muita dificuldade para entender essas coisas um pouquinho complicadas que vocês levaram para casa para ler sozinhos, tá bom? Pensamento político. Não é bem o momento que eu gostaria de estar trabalhando isso, mas é o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Teoria do pensamento político. Como eu falei para vocês, nós vamos estudar as teorias políticas. E agora é o momento da gente tentar entender como que elas se desenvolveram ao longo da história, tá? Porque conforme o período histórico que se estava vivendo, as ideias políticas e as teorias políticas, elas iam passando por mudanças, elas iam passando e elas iam sendo afetadas pelo pensamento da época e do momento que se vivia, tá? Quando a gente fala em teoria política, a gente se remete primeiro à Grécia, ok? Que enquanto teoria é ali que se origina. Não quer dizer que antes disso não existia política, como eu já expliquei para vocês. A política, ela faz parte do relacionamento humano. Então, as relações políticas, elas sempre existiram desde o tempo das cavernas. Então, o que acontece ali na Grécia é que se começa a teorizar sobre essas relações, tá? Na Grécia, essa relação de teoria política, ela estava muito conectada com a ideia da ética do indivíduo, de que um bom governo seria feito por um bom governante, de que se eu tivesse um bom governante, esse bom governante teria capacidade de fazer um bom governo. Platão, ele fala que o nome disso seria sofocracia, que é o governo do mais sábio, que é ter no governo, estar governando alguém com capacidade intelectual, de administração, com conhecimento para exercer um bom governo. Se o governante, se quem está exercendo o governo no período é bom, é capaz, tem conhecimento, tem capacidade intelectual, ele vai fazer um bom governo, porque o bom governo é feito por um bom governante. Se ele não é capaz, se ele não tem conhecimento, se ele não é alguém capacitado para isso, ele não vai conseguir fazer um bom governo, ok? Depois que a Grécia começa a perder um pouco da sua força, né, enquanto domínio ali do território europeu, Roma vem agora dominar a região ali com um pensamento um pouco diferente. Vai vir também o evento do cristianismo. E o cristianismo, ele vai afetar a política de alguma maneira. Porque o cristianismo, ele vai se desenvolver, ele vai se consolidar muito fortemente na Europa, tá? E ele vai se conectar com o poder político, tá ok? Quando a gente já estudou período medieval, tá? A gente viu a relação que se tinha entre o senhor feudal, a nobreza e o clero, tá? Lembra que a gente olhava que a sociedade era dividida em senhor feudal, dono da terra, o nobre, o clero, aqueles indivíduos que trabalhavam ali nas atividades da igreja, e o camponês, o servo, que ia para o campo trabalhar. Nessa relação, a igreja, o clero, dava suporte à nobreza, ao senhor feudal, ao rei, tá? Ao império, ao poder político. E o poder político, a nobreza, o rei, o senhor feudal, dava também apoio econômico e poder e sustentação para a igreja. Então eu tenho aqui um período em que o poder político e o poder religioso estão grandemente conectados, eles trabalham juntos. Nos filmes medievais que a gente vê, sempre que tem ali um concílio, uma reunião da nobreza, dos reis, dos ministros, tem alguém da igreja junto, tá? Nas cenas dos filmes, no momento da coroação do rei e do príncipe, quem coloca a coroa na cabeça do rei é um representante da igreja, um cardeal, um arcebispo, o próprio papa, em alguns momentos. Nesse período,
eu tenho o que São Tomás de Aquino vai chamar de poder divino dos reis, tá? É o que nós vamos tratar de teocracia. Teocracia é essa ideia de que o poder do rei lhe foi concedido por autoridade divina. Ele foi escolhido por Deus para ocupar a posição que ele ocupa, e por isso nós, servos camponeses, vejam que eu sempre vou ficar do lado, né, de quem obedece, devemos nos submeter à vontade dele. Então a autoridade do rei, ela é tal qual a autoridade divina, baseada nesse entendimento de que cada um nasce escolhido por Deus para uma missão, para uma função. Se eu nasci senhor feudal, se eu nasci rei, se eu nasci servo, eu tenho que aceitar esta minha condição de nascimento e cumprir com a missão que me foi dada. No século XIV, XV, eu vou ter a Reforma Protestante, tá? Por que a gente está estudando política, teorias políticas, e aí a gente vai lá buscar coisas que têm a ver com a igreja? Porque o pensamento, as ideologias religiosas, elas influenciam o pensamento da sociedade. Então, a visão de mundo, muitas vezes, ela muda, ela passa por transformações por causa das visões religiosas, ok? Então, no século XIV e século XV, a Reforma Protestante, ela é um movimento que se dá dentro da própria igreja, de pessoas que começam a questionar. Eu tenho aqui Martinho Lutero e outros nomes de destaque, começam a questionar essa visão da igreja de que cada um tinha que aceitar a sua condição de nascimento. Lembra, lá no primeiro ano, quando a gente viu que o indivíduo agora é visto como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Cada um, se foi criado à imagem e semelhança de Deus, como é o entendimento da igreja sobre o surgimento da humanidade, ele tem poder por si só. E ele não tem que se submeter à vontade do outro. Então o rei, ele não está acima de ninguém. O poder divino do rei, ele começa a ser questionado nesse momento. E é no século XVI, XVII, que vai vir, lembra lá no segundo ano, quando a gente estudou direito, a construção agora dos contratos, os teóricos contratualistas, que vão trazer a necessidade de termos um conjunto de normas, um conjunto de leis que organizem a vida em sociedade. Que para organizar a nossa vida coletiva, para que nós possamos organizar a nossa vida dentro da sociedade, é preciso haver um conjunto de normas, é preciso ter um conjunto de leis. E esse conjunto de leis, ele é válido não só para as pessoas, mas também para os governantes, mas também para o rei. O rei agora, ele também tem que se submeter a essas leis. E aí vai vir o Montesquieu. Montesquieu, ele vai trazer uma ideia de que o poder, ele só pode ser regularizado pelo próprio poder. Tá? A gente estudou alguns outros teóricos falando sobre essas relações humanas, em que há uma dificuldade de nós nos relacionarmos, porque cada um busca o seu próprio interesse. E na busca do seu próprio interesse, a gente acha que pode passar por cima do outro. Porque eu tô preocupado em não faltar papel higiênico na minha casa, eu posso ir no mercado e comprar um estoque imenso de papel higiênico, dane-se o outro. Eu tô preocupado com o meu interesse. Então é preciso haver um poder regulador. É preciso ter alguém lá no caixa do mercado dizendo que há um limite. Há um limite de 4 pacotes por pessoa para comprar o papel higiênico. Tá? Então, a necessidade de um poder regulador. Mas e quem vai regular o poder? Quem vai regular o Estado? Nesse momento, Montesquieu vai dizer que é preciso, então, dividir o governo, dividir o Estado em 3 poderes, um regulando o outro. Eu tenho, então, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Nesse poder executivo, legislativo e judiciário, um vai regular o outro, um vai controlar o outro. Um não pode tomar uma decisão sem consultar o outro. Um não pode fazer nada sem a aprovação do outro, para que não haja
uma desordem, para que não se sobreponha alguém ao poder. Junto, mais ou menos na mesma época, também vai ter Maquiavel. Maquiavel, ele traz no livro O Príncipe uma ideia sobre o papel do governante, sobre o papel do administrador, sobre o papel do governante, de quem está à frente. Ele fala, num período na Itália, de grande desestruturação política, em que não há uma unidade de pensamento sobre como governar o país. Cada um puxa para um lado, cada um tem uma ideia, cada um acha que tem que ser de um jeito. E aí o Maquiavel, ele vai dizer que o príncipe, e é isso que ele escreve no livro dele, que o príncipe, ele tem que fazer de tudo para conseguir unificar o poder dentro do país. Que o príncipe, ele tem que fazer qualquer coisa para fins de manter a unidade da nação. E aqui vai se desenvolver a ideia do maquiavélico, tá? Porque ele vai separar, ele vai dizer que em política a ética é uma e na vida privada a ética é outra. Que na política, coisas que na ética privada nós não faríamos, elas são aceitáveis por uma necessidade. Porque é necessário, em prol dessa necessidade de unificar o poder, que o príncipe faça o que for preciso. Para ele, o príncipe, ele tem que ter a coragem, a capacidade de fazer o que é necessário. Os fins justificam os meios. Não importa que esses meios possam ser meio obscuros, possam ser de manipulação, possam ser talvez de opressão, desde que o objetivo final seja a unidade da nação, ok? Com o desenvolvimento da sociedade, tá? Com o fortalecimento do comércio, com o fortalecimento das relações econômicas, desenvolvimento do mercantilismo, com as expansões marítimas, vai haver a necessidade de organizar e dividir melhor o poder. Entra aqui a relação entre o poder político, poder econômico e poder ideológico. Tá? O Weber agora, num pensamento mais contemporâneo, ele vai trazer uma ideia de que o poder, ele não se dá só de uma forma, de que as relações de poder dentro da política, elas não são só de autoridade pelo uso da força. Há uma relação entre o poder econômico, as necessidades econômicas, mas também as necessidades ideológicas. O poder ideológico, ele também precisa ser observado, porque é o poder ideológico que vai fazer com que as pessoas acreditem, com que as pessoas pensem de determinada maneira. Mas nós precisamos criar uma sociedade que se autorregule, uma sociedade que tenha regras, que seja para todos. E é isso que o poder contemporâneo vai trazer. Uma sociedade mais burocratizada, mais legalizada. Junto com ele vai vir o Foucault, falando sobre essa sociedade que se regula, onde um está fiscalizando o outro, aonde não existe só o poder do Estado, com o poder militar, fiscalizando os indivíduos, mas em que os próprios indivíduos estão se fiscalizando, estão observando se eu estou cumprindo com a minha parte, se eu estou cumprindo com as minhas obrigações, se eu estou cumprindo com o meu papel dentro da sociedade. Então, o pensamento contemporâneo, ele traz essa ideia de que cada um tem o seu papel dentro dessas relações legais, burocráticas, dessas relações contratuais para a organização da vida coletiva. Ok? Então, o pensamento político, ele vai mudando ao longo da história, conforme também as relações humanas vão mudando.
Tá? As teorias políticas, elas vão passando por alterações, porque a própria sociedade, na sua dinâmica cultural, na sua dinâmica econômica, na sua dinâmica social, ela também vai mudando as suas relações. E aí, as teorias de como fazer política, de como organizar a política, de qual o papel do poder do Estado e de cada indivíduo, também vai mudando. Ok? Nós vamos conversar mais aí ao longo dos dias. Tô com saudade de vocês, sinto falta de estar falando e vocês estarem de repente me interrompendo, fazendo umas carinhas, tá? E me dando ideias aí de alguns exemplos e me perguntando coisas, tá bom? Mas logo a gente vai estar junto aí de novo, vai estar livre. Tudo de bom para vocês, estudem, se apliquem e lavem as mãos.